Olá, vamos tratar do confronto entre a decadência e a prescrição tributárias. A decadência tributária e a prescrição tributária são dois temas extremamente relevantes para o conhecimento do direito tributário. Num primeiro momento, você deve saber que a decadência e a prescrição extinguem o crédito tributário. Isso está no artigo 156, inciso 5º do CTN. Portanto, quando se argue decadência, quando se argue prescrição, aquele que o faz está buscando a extinção do crédito tributário. Esse contexto inicial já indica contra quem tais institutos são movidos, contra quem eles são oponíveis. E é fácil perceber que são ambos oponíveis ao Estado credor. Portanto, é o advogado que deverá arguir decadência, mostrando que o crédito tributário teria sido extinto. Desse modo, o instituto é oponível ao Estado. E, da mesma forma, é o advogado tributarista que deve arguir prescrição tributária, mostrando que ocorreu a extinção do crédito tributário, portanto, uma tese oponível à fazenda pública. Então, iniciamos o confronto com esse tópico: decadência e prescrição são institutos extintivos do crédito tributário e ambos oponíveis ao Estado. Agora, a decadência e a prescrição estão previstas onde? Na Constituição, no CTN. Se nós abrirmos a Constituição, no artigo 146, inciso 3º, a linha B de bola, vamos perceber que as normas gerais afetas a esses dois institutos devem estar previstas em uma lei complementar. E essa lei complementar, quem faz as vezes de é o CTN. Desse modo, a resposta já foi dada. É o CTN que vai trazer detalhamentos da decadência tributária e da prescrição tributária. E esse raciocínio que acabamos de fazer, ainda que bastante sintetizado, é muito importante. Porque sabemos nós que o CTN não é uma lei complementar. O CTN é uma lei ordinária. A lei número 5.172, de 1966. Mas desde o momento do seu nascimento, essa norma já ganhou a estatura, o status de lei complementar. Então, quando o Constituinte assim menciona, referindo-se à decadência e prescrição como institutos dependentes de uma lei complementar, nós podemos tranquilamente afirmar que é o CTN que deve tratar desses dois institutos. E temos até entendimento do STF nessa direção. Eu me refiro à emblemática súmula vinculante número 8, que considerou dispositivos constantes de uma dada lei ordinária, que na ocasião teria tratado de decadência e de prescrição, inconstitucionais. Porque a Corte Suprema entendeu que aquele tratamento ele violaria a Constituição, na medida em que é o CTN que deve tratar de decadência e de prescrição, como de fato o faz, e não o legislador ordinário. No caso, apenas para ilustrar, eu estou me referindo à Lei 8.212, nos artigos 45 e 46, respectivamente tratando de decadência e de prescrição. Na ocasião, o tratamento foi de prazos de 10 anos para decadência e para
e para a prescrição, os famosos prazos decenais. Súmula vinculante número 8 considerou esse tratamento inconstitucional. Com isso, nós temos algo já muito bem estabelecido. Se você quer detalhamento de decadência de prescrição, você deve ir ao CTN. E ali você vai encontrar o artigo 173, que trata da decadência de modo geral. E temos o artigo 174, da mesma forma, se portando, mas no bojo da prescrição. E é fundamental nesse momento que façamos uma abertura na explicação. Num primeiro momento vamos falar de decadência e depois trataremos da prescrição. Falando agora de decadência. O conceito de decadência é ótimo para iniciarmos o tratamento da matéria. A decadência é um instituto jurídico que demarca no tempo a perda do direito subjetivo, a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Então, o que vem a ser a decadência, em palavras simples, é a perda do direito de lançar. Você sabe que lançamento é um ato privativo do fisco. Então, fica fácil perceber que, havendo o lançamento fora de hora, e em bom português falamos extemporâneo ou a destempo, será possível arguir a decadência. Então, memorize: lançamento fora de hora, decadência. E com isso vamos obter o quê? A extinção do crédito tributário. Mas, se estamos falando sobre o tempo, necessariamente estamos falando de um valor que esses institutos, e mais precisamente agora a decadência, vêm homenagear, que é a estabilidade das relações jurídicas, ou a segurança jurídica. Desse modo, não perca de vista que numa arguição, em um dado petitório, se você estiver ali lidando com a decadência, não esqueça de mencionar que você está buscando a concretização desse vetor axiológico que é a segurança jurídica. Por quê? Porque estamos falando de um tempo para que algo seja feito. Se há a extrapolação desse limite temporal, necessariamente consequências advirão. E a consequência natural é a insegurança jurídica. Portanto, o Estado precisa constituir o crédito tributário em um dado tempo, sob pena de haver decadência. E esse tempo é o prazo de 5 anos. Falamos em quinquênio decadencial, ou em prazo quinquenal de decadência, ou ainda em bom português, lustro decadencial. Lustro é o nome ao substantivo coletivo para esse prazo de 5 anos. Pouca gente conhece, aliás, essa dica de português. Falamos lustro decadencial. Estamos bem? Ótimo. Agora, se estou aqui lidando com um dado prazo, necessariamente há um termo de início de contagem, não é mesmo? Os latinos se referem a esse termo de início como termo acuo, ou a expressão toda, em latim, dies acuo. Então, qual é o dies acuo para se calcular decadência? O artigo 173, inciso 1º, que trata da regra geral de decadência, mostra que o termo de início de contagem desses 5 anos será, procure memorizar, a cópia deste dispositivo é muito cobrada em provas. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vou repetir. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Esse é o termo acuo de decadência. Falamos a regra geral de decadência,
diz com um prazo de 5 anos, que se conta a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. É claro que você tendo um pouco mais de tempo, procure verificar, né, no nosso manual como que essa conta se opera e eu detalho, não é, o cálculo, pegando ali nas mãos do meu leitor e fazendo a conta passo a passo para você aprender. Mas nesse vídeo, em razão da exiguidade do tempo, você apenas está vendo o termo aquo e procurando decorar para uma solicitação em provas. Estamos bem? Ótimo. Agora, a decadência também é tratada em um outro dispositivo, por isso que eu falei há pouco, regra geral, e vale a pena você passar os olhos ali também, que é o famoso artigo 150, parágrafo 4º. Esse dispositivo do CTN mostra a decadência nos chamados tributos lançados por homologação. E o STJ tem aplicado esse dispositivo para todos os casos de lançamento por homologação, quando houver uma antecipação de pagamento sem dolo. Então, se o empresário pagou sim o seu ICMS, o seu imposto de renda, mas o fisco entende que aquele pagamento foi a menor e pretende cobrar a diferença, e verifica que não houve dolo, o prazo para essa cobrança, ou seja, o prazo de decadência, deverá respeitar o 150, parágrafo 4º. E é um prazo de iguais 5 anos. Mas o termo aquo é distinto. São 5 anos a contar da data do fato gerador. Portanto, chamamos essa regra de regra especial, né? E o STJ chancela esse jogo no cálculo da decadência. Trabalhando com o 73, inciso 1º, para a regra geral, para todos os demais casos, e trabalhando com o 150, parágrafo 4º, apenas para tributos lançados por homologação, quando houver uma antecipação de pagamento não dolosa. Esse é o jogo, né, do cálculo de decadência, sobretudo à luz do STJ, que dita aí a orientação pretoriana sobre esse tema. Essas são as palavras resumidas acerca do tema da decadência. Agora, falando um pouquinho sobre a prescrição. A prescrição é um instituto jurídico que demarca no tempo a perda do direito à pretensão executória, significando dizer que haverá prescrição quando houver uma execução fiscal ajuizada fora de hora. Em bom português, extemporaneamente, e ainda de modo sofisticado, a destempo. Então, uma execução fiscal proposta ou ajuizada a destempo poderá levar à arguição do advogado, que irá buscar a extinção do crédito tributário, mostrando que a Fazenda Pública, ela agiu fora de hora, executando fora de hora, e, consequentemente, teria havido, em homenagem à segurança jurídica, a prescrição. Portanto, o meu aluno, o meu leitor, não confunde. Decadência, lançamento fora de hora. Prescrição, execução fiscal fora de hora. E o prazo para a prescrição? O prazo é o mesmo. Estamos falando dos mesmos 5 anos. Por isso que insistimos na terminologia. Quinquênio prescricional, ou prazo quinquenal de prescrição, ou ainda lustro prescricional. E você, de repente, está perguntando, mas professor Sabag, e o termo aquo? Qual que é o dies aquo para calcular a prescrição? O próprio artigo 174 caput mostra a data de início de contagem. E ali nós temos a seguinte expressão: data da constituição definitiva do crédito tributário. Vou repetir. Data da constituição definitiva do crédito tributário. Então, sempre misturando para você ganhar uma desenvoltura
nesse confronto dos institutos. Se aparecer numa determinada prova um termo de início de contagem, como primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou ainda data do fato gerador, associe esses termos de início à decadência. Por outro lado, se você encontrar um teste que traga como termo de início de contagem a data da constituição definitiva do crédito tributário, associe esse dies a quo à prescrição. Detalhando um pouco mais, o que seria a data da constituição definitiva do crédito tributário? Você notou que não afirmamos aqui data da constituição do crédito, mas data da constituição definitiva do crédito. Então não estamos aqui buscando o momento em que o crédito tributário se constitui, mas sim o momento da definitividade na constituição do crédito. E é fundamental que você saiba o que vem a ser definitividade. Um bom conceito de definitividade foi ofertado pelo teórico e doutrinador Zelmo Denari, quando menciona que definitividade é a eficácia que torna indiscutível o ato. Então, se nós queremos saber o que é definitividade, nós devemos buscar o momento de indiscutibilidade na cobrança. Esse momento de indiscutibilidade vai ser o termo a quo para o cálculo da prescrição. Então, não se apegue a momentos que são considerados equivocados para cálculo de prescrição, como data da inscrição em dívida ativa e outros. Não, você não tem que se apegar a momentos fixos. Você tem que procurar decodificar essa expressão, constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva vai acontecer no momento de indiscutibilidade. E só o caso concreto vai mostrar quando ocorrem esses momentos de indiscutibilidade. Vou dar 2 exemplos. Pense numa autuação fiscal em que se lavra um auto de infração, se franqueia ao autuado tradicionalmente o prazo de 30 dias para ele, de repente, optar pelo pagamento, para ele impugnar administrativamente, suspendendo a exigibilidade do crédito. Pense que a tradição, e quero dizer aqui a orientação que consta da legislação tributária é essa: 30 dias após o lançamento para você decidir o que vai fazer. Pense que esse autuado não teria feito nada. Ora, quando ocorreu o momento de indiscutibilidade? É no momento da autuação? Claro que não. Mas no 31º dia após a autuação. Porque naquele 31º dia houve a constituição definitiva do crédito. Ele nada fez, ele não pagou, ele não parcelou, ele não impugnou. Então esse é um contexto que pode acontecer e você acaba de detectar o termo a quo de prescrição. 31º dia após o lançamento. Outra história. Pense naquele contribuinte que teria sido alvo de uma autuação, mas, diferentemente do primeiro caso, ele impugnou administrativamente, entendemos isso como suspensão da exigibilidade do crédito, e depois, perdendo, ele recorreu e continuou com a suspensão da exigibilidade do crédito. Para resumir, ele teria discutido administrativamente, mantendo o crédito tributário com exigibilidade suspensa durante 12 anos. Ora, durante esse tempo todo, o crédito tributário, estando com exigibilidade suspensa, ele necessariamente não teve a sua definitividade. Isso é natural, isso é óbvio,
Mas, ao término da discussão administrativa, se ele tiver sido perdedor ou vencido, naquele momento nós já teremos a constituição definitiva do crédito. Então, suponhamos que um exercício de concurso traga, na data tal foi prolatada a última decisão administrativa da qual não coube mais recurso. Essa data é o momento da definitividade na constituição do crédito, ou seja, o termo aquo de prescrição. Com todo rigor, não vai ser na data da decisão, vai ser no momento em que eu me cientificar dela, né, tiver sido notificado dela. Mas muitas vezes os concursos não trazem essa informação, só trazem a data da última decisão administrativa da qual não coube mais recurso. Ora, esse é o momento de indiscutibilidade, termo aquo de prescrição. Você soma 5 anos a partir dali e verifica se teve execução fiscal proposta. Então são 2 exemplos bem ilustrativos do cálculo da prescrição. Insisto, se você quiser detalhes do passo a passo, como que se observa tudo isso, o nosso manual oferta. Aqui estamos batendo papo sobre esses 2 institutos importantíssimos. E conseguimos ver os conceitos, conseguimos perceber a importância do CTN na matéria, conseguimos verificar os prazos quinquenais para ambos e, além disso, o termo aquo, o termo de início de contagem, quer para a decadência, quer para a prescrição. E, por fim, entendemos que se o Estado desobedecer a esses limites temporais, agindo fora de hora, quer estejamos no lançamento, quer estejamos na execução fiscal, será possível ao interessado arguir respectivamente decadência e prescrição e obter com isso a extinção do crédito tributário, conforme o artigo 156, inciso 5º do CTN. Essas são algumas observações sobre os institutos da decadência e da prescrição tributárias. Ambos, como eu afirmei, são institutos muito cobrados em provas de concurso, quer nas etapas objetivas, com questões de múltipla escolha, quer nas provas discursivas, nas quais você terá que discorrer sobre esses temas. As nossas ideias serviram para fomentar, sobretudo, a sua curiosidade. Recomendo um estudo complementar acerca desse tema e aproveito para desejar a você boa sorte no estudo e na futura solicitação no concurso. Muito obrigado, bons estudos. Tchau, tchau.